Capítulo 7. Os filhos de Deus e os filhos dos homens. Enquanto o jardim do Éden permanecia guardado como um troféu à espera do vencedor, o conflito prosseguia na experiência humana, parecendo muitas vezes que as trevas haveriam de prevalecer. A natureza desse conflito e das armas que eram utilizadas pelos exércitos envolvidos manifestaram-se muito cedo na experiência de Caim e Abel, os primeiros filhos de Adão e Eva. Aos dois fora revelado o plano da redenção, simbolizado pelo sacrifício do Cordeiro. Mas ao passo em que Abel entregou-se ao Criador por meio do sacrifício, Caim rebelou-se contra a vontade divina, tornando-se nas mãos de Satanás um instrumento de engano, perseguição e morte. Oferecendo os frutos da terra em lugar de um cordeiro, Caim estabeleceu um sistema falso de culto, no qual Satanás era exaltado em lugar do Criador. Numa tentativa de silenciar o testemunho de Abel, que fora justificado pela sua fé no Messias vindouro, Caim o perseguiu e o matou. Na experiência de Caim e Abel, podia-se ver uma miniatura do conflito que se ampliaria no decorrer da história do mundo, envolvendo toda a humanidade. De um lado estariam os impenitentes, que seriam chamados filhos dos homens, e do outro os redimidos pelo sangue do Cordeiro, feitos novamente filhos de Deus. Como está escrito em São João 1, verso 12, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. O capítulo 6 do livro de Gênesis descreve um momento crítico para o reino da luz, quando as trevas pareciam prestes a alcançar completa vitória. Como diz capítulo 6, 1 e 2, como se foram multiplicando os homens na terra, e lhes nasceram filhas, vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhes agradaram. Aquilo que Satanás não alcançara mediante perseguição, ele alcançou finalmente por meio de alianças e casamentos. O resultado foi uma grande apostasia entre os filhos de Deus, que trocaram os seus altares cobertos de sangue pelos altares enfeitados e perfumados por belos frutos. Os exércitos da luz testemunhavam com aflição o resultado desta investida dos inimigos e lutavam no sentido de impedir que todos os seres humanos se dobrassem perante o engano. O alvo de Satanás era seduzir toda a raça humana, fazendo-a sucumbir numa eterna morte, não restando ao Criador nenhuma possibilidade de redimir com justiça o universo. Mas em meio aos destroços humanos havia uma coluna que insistia em permanecer de pé, apesar das constantes investidas das trevas: Noé e sua família. Como está escrito em Gênesis 6, versos 5, 8 e 9. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mau todo o desígnio de seu coração. Porém Noé achou graça diante do Senhor. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Para que entendamos a responsabilidade que repousava sobre Noé naqueles dias de trevas, e de quão importante era a sua fidelidade ao Criador, consideremos alguns textos bíblicos que falam sobre a única arma que Deus e seus exércitos utilizam em sua luta pela reconquista do reino perdido. Apocalipse 19, 11 e 14 diz: Vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça.
E seguiam-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. A justiça, esta é a única arma com a qual o Criador pode triunfar sobre o poder de Satanás. De onde provém essa poderosa arma? Isaías capítulo 61, verso 3 afirma que os cativos são libertos, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Esta mesma revelação é feita em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 21, onde está escrito: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. E quanto às vestimentas de linho finíssimo, branco e puro, que protege os exércitos de Deus, encontramos no Apocalipse o seu significado. Capítulo 19, verso 8. Porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. No Evangelho do apóstolo João, encontramos uma ilustração feita por Jesus que esclarece o decisivo papel dos redimidos neste mundo. São João 15, versos 1, 2, 5 e 8. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não der fruto, ele o corta. E todo que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Eu sou a videira verdadeira e vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. E nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vós tornareis meus discípulos. Mediante o triunfo do Messias, prefigurado pelo sacrifício do Cordeiro, o Criador conquistou o direito de plantar uma videira neste mundo, por meio da qual colhe frutos de justiça para a edificação do seu reino. A função do tronco, que é Cristo, é fundamental. Contudo, a produção dos frutos, que é o alvo principal da obra da redenção, está sob a responsabilidade dos ramos, que são os redimidos dentre os homens.